Olá, programador Java! Esta é uma aula muito especial do curso de Java da Universidade XTI. Vamos tratar dos conceitos de orientação a objetos. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. E a programação orientada a objetos foi criada para tentar aproximar o mundo real do mundo virtual. A ideia fundamental é tentar simular o mundo real dentro do computador. Para isso, nada mais natural do que utilizarmos objetos. Afinal, o nosso mundo é composto de objetos. Imagine um objeto carro. Para você poder dirigir um carro, ele precisa ser antes projetado e construído, para só depois você poder entrar, ligar e acelerar o seu carro. Da mesma forma, um objeto cachorro. Um objeto, para ser utilizado dentro do seu programa Java, precisa ser projetado e, em cima desse projeto, você constrói os seus objetos. O objeto cachorro poderia ser representado pela classe cachorro. A classe é o projeto do seu objeto. A classe representa o tipo de objeto que você constrói a partir dela. E esses objetos, eles são compostos de atributos e de ações. Os atributos, eles são representados pelas nossas variáveis. E as ações são representadas pelos nossos métodos. Então, todo objeto dentro do Java, ele tem um determinado tipo e ele pode conter atributos e ações. Vamos analisar esse conceito um pouco mais aprofundadamente. Um objeto cachorro pode ter diversos atributos. As orelhas do cachorro são um tipo de atributo. Ele pode ter olhos, nariz, coleira, patas, rabo. Esse cachorro pode ter uma determinada raça e deve ter um determinado tamanho. Independente do tipo de cachorro, todos eles terão esses atributos, com valores diferentes. Um pode ter uma orelha maior, outro uma orelha menor. Um pode ter um tamanho pequeno, o outro pode ser um grande cachorro, e assim por diante. E com relação às ações que o cachorro pode executar? O cachorro pode fazer xixi, ele pode abanar o rabo, pode enterrar ossos, correr, comer, dormir, e pode também latir. Agora, a classe, ela não é um objeto. A classe é um projeto de um objeto. Os objetos que nós criamos a partir da classe também são chamados de instâncias de objeto. Então, a partir de uma classe cachorro, nós poderíamos criar vários cachorros, cada um com propriedades diferentes. Vamos pensar no objeto da seguinte maneira. Imagine um bloco de cartões de endereço. E nesses blocos, todos eles em branco, cada um tem essas três propriedades: nome, telefone e e-mail. Quando eu saco um desses cartões e preencho as informações nele, a partir desse momento, esse cartão, que era apenas um modelo, virou um objeto, porque eu preenchi ele com as informações, com os atributos daquele cartão. E esse cartão, se ele fosse representado dentro de um programa Java, ele poderia ter alguns métodos também. Além dos atributos nome, telefone e e-mail,
eu poderia ter um método consultar nome. Todos os objetos teriam condições de consultar nome. Mas cada um desses objetos conhece apenas o seu próprio nome, o seu próprio telefone e o seu próprio e-mail. Usando ainda o exemplo do veículo, todos os veículos são projetados para saber o nível de combustível que eles têm no seu tanque. Então, o projeto do veículo consta o atributo nível de combustível. Mas cada veículo conhece apenas a sua própria quantidade de combustível. Um veículo ele não conhece os valores dos atributos, ou seja, quanto de combustível tem em todos os veículos, só nele mesmo. Então, nessa aula, vamos utilizar esses conceitos para construir o nosso objeto cachorro. Até agora, nós construímos programas Java com uma única classe e rodando todas as nossas instruções dentro do método main. Isso não é exatamente programar orientado a objetos. Um programa orientado a objetos pressupõe a construção de objetos que conversam entre si. Objetos trocam mensagens entre si. Um objeto pode chamar um método de outro objeto, pode alterar o atributo de um outro objeto. Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. Vamos construir duas classes, uma que é a implementação desse projeto de cachorro e uma outra que vai chamar esse cachorro, vai construir um objeto cachorro e acessar cada uma das suas propriedades, cada um dos atributos e também o seu método. Então vamos começar essa aula abrindo o nosso Eclipse. Nós instalamos o Eclipse na aula passada, vimos que é uma IDE de desenvolvimento em Java, que facilita um bocado o nosso trabalho. Então, nas aulas anteriores, cada exemplo foi feito dentro de uma classe. Nessa aula, vamos construir uma classe cachorro e uma classe chamada cachorro teste. Para criar uma classe, você clica no botão direito, com o botão direito do mouse sobre o pacote default, clica na opção New e escolhe classe. No campo Name, você vai informar o nome cachorro. Nós temos outros atributos aqui na criação de uma classe que nós vamos ver nas outras aulas. Um atributo interessante é a criação de uma classe direto com um método main. Não é o caso. Clique em Finish. E vamos criar agora a classe que vai testar essa classe cachorro. Vamos chamar ela de cachorro teste. Como essa classe vai ter um método main para executar, para iniciar a execução do nosso programa, então você pode marcar aqui direto, public static void main, que o Eclipse já cria para você a estrutura do seu método main. Então vamos começar a criação do nosso cachorro. Como é que foi arquitetado, como é que foi projetada a nossa classe cachorro? Sempre que você for construir uma classe, você deve fazer as perguntas. O que é que esse objeto vai representar? Então, esse objeto vai representar cachorros, né? Então, ele é um cachorro. O que é que esse objeto conhece sobre si mesmo? Então esse objeto, ele tem uma raça, tem um tamanho. Então você vai definir os atributos desse objeto.
e o que é que esse objeto pode fazer. Quais são as ações que esse objeto pode executar. Então, esse objeto pode latir. Vamos agora partir para a nossa implementação. O nosso cachorro, então, tem duas variáveis, uma chamada tamanho, do tipo inteiro, e outra chamada raça, do tipo string, e um método chamado latir, que não retorna nenhum valor e não recebe nenhum parâmetro. Esse desenho, ele representa o projeto da nossa classe, e ele também é conhecido como um modelo, um diagrama de classe UML. Você não precisa conhecer o UML para fazer esse curso, mas já é bom que você se familiarize com esse termo. O UML, né, ele define uma série de diagramas para você representar o seu programa. Então, esse desenho ele representa aqui uma classe que poderia estar dentro de um diagrama de classes UML. Então, vamos construir esse objeto. Nós temos aqui uma variável do tipo int, chamada tamanho, e uma outra variável do tipo string, chamado raça. E temos ainda um método que não retorna nada, e o nome dele é latir. Esse método não recebe nenhum parâmetro, e ele faz com que o cachorro lata. Então, vamos representar esse latido imprimindo na tela do nosso sistema o texto au, au, au. E agora, a nossa classe de teste vai criar uma instância de objeto a partir dessa classe. Então, vamos criar aqui um novo cachorro, né? Esse cachorro o nome da minha variável vai ser pitbull, então eu vou fazer um pitbull aqui. E para criar um novo objeto, eu utilizo a palavra-chave new, seguido do tipo do nosso objeto, ou seja, o nome da nossa classe. Agora, eu posso acessar os atributos desse objeto, a partir do operador ponto. Quando eu clico ponto aqui dentro do Eclipse, ele já abre uma lista de opções para eu completar a minha ação. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis raça e tamanho e o meu método latir. Então, eu vou acessar primeiro aqui raça e vou colocar aqui a raça pitbull. Vamos acessar a outra variável tamanho e vamos colocar aqui 40 centímetros. E por fim, vamos executar o método latir. Então, é assim que nós acessamos os atributos do nosso objeto cachorro. Agora, como foi dito, uma classe ela pode gerar vários objetos. Então, vamos criar um segundo objeto a partir dessa classe. Primeiro, vamos testar essa classe. Então, está aí. Ela executou o método main criou esse objeto e, por fim, chamou o método latir, que imprimiu na tela do sistema au, au, au. Agora, vamos, com a mesma classe cachorro, criar um outro objeto. Agora, um vira-lata, representando esse nosso cachorro aqui.
Então vamos lá. Esse cachorrinho, ele tem 30 centímetros e a raça dele é vira-lata. Então tá aqui. Vira-lata, ponto, raça, igual a vira-lata. Ponto tamanho, igual a 30 centímetros. E vamos colocar ele para latir também. Então aí está. Nós criamos duas instâncias de objeto cachorro a partir da classe cachorro. Executando agora essa classe, nós chamamos o método latir do pitbull e o latir do vira-lata. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E espero você na próxima aula. Até lá!